Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta, professor João. Aula de filosofia hoje, tá? Deixa eu ajeitar meus pelos aqui, peraí que o negócio aqui é trocado. Sejam bem-vindos de volta, tá? Como é que vocês estão curtindo as férias, negado? Estão aproveitando direitinho, do jeito que dá, né? Sem sair de casa, com cuidado, respeitando as leis. Deixa eu aumentar aqui para vocês me verem um pouquinho melhor. E aí, pessoal, saudade de vocês, tá? Vamos voltando aqui aos poucos. Eu sei que para vocês também é complicado, né? Que ninguém está adaptado ainda a esse modelo de aula online. Mas sim, para vocês está difícil, imagine para a gente também, que tem que estar fazendo essa gravação, que não é fácil estar fazendo essa gravação, que é um negócio complicado. Mas é o melhor que a gente tem para agora, né? Fazer esse modelo de estudo. Espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando o momento de vocês, né? E agora vamos voltando aqui com tudo não, né? Mas aos poucos, vamos voltando nossos estudos, a nossa rotina. A gente vai se adaptando, tá? No começo vai ser um pouquinho mais difícil, mas depois a gente vai estar se adaptando a esse modelo novo de estudo, certo? Então eu vou começar aqui. Como já faz quase 2 meses que a gente não tem aula, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer só uma introduçãozinha e tal, aquela coisa básica pra gente relembrando como é que tava, aquele negócio, tá? Vamos voltando aqui aos poucos. Eu estou colocando aqui um slide, tá? Pra gente ficar acompanhando. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês no portal, tá? Quando vocês estiverem vendo essa aula, eu espero que eu já tenha disponibilizado, que eu não me esqueça, pelo amor de Deus, de disponibilizar, tá? Eu espero que já esteja lá no portal. Se Deus quiser terminar aqui de gravar essas aulas, eu já estou botando lá no portal. Mas o que vai ser dito aqui você já tem, eu já passei para vocês e tal, não é nada de novo, tá? Eu vou só fazer uma reprise mesmo para a gente seguir de onde a gente parou depois, tá? Mas é importante a gente fazer essa retomada, porque faz muito tempo que a gente não tem aula, então talvez vocês não lembrem nem o que vocês almoçaram hoje, que dirá o que foi discutido, né? Mas vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui o negocinho aqui para nós. Pronto, vamos lá pessoal, agora eu vou me diminuir aqui para a gente poder estar de olho no slide. Surgimento da filosofia, a gente já falou, a gente iniciou falando sobre os tipos de conhecimento e tal, conhecimento científico, senso comum, religioso, filosófico, as características de cada um desses tipos de conhecimento, né, e a importância deles para o nosso uso no dia a dia, que cada um tem sua importância e tal, aquela coisa. Vale ressaltar, pessoal, que quando a gente vai falar de filosofia enquanto disciplina, não basta a gente ter um pensamento questionador e aquela coisa não, tá? A filosofia enquanto disciplina, se eu quiser ser um filósofo, por exemplo, eu tenho que ir mais longe, eu tenho que produzir um trabalho que vai ter um certo rigor, que vai ter um certo critério, que tem que seguir toda aquela estrutura que a gente falou. Mas vamos seguindo aqui, tá? A filosofia então vai ser aquele, como é que eu posso dizer, uma disciplina que é muito importante para a vida da gente, tá? Às vezes parece que a filosofia é só uma viagem e tal, mas hoje, por exemplo, a gente está discutindo questões sociais de uma forma meio filosófica, né? Por exemplo, a questão do isolamento, do distanciamento. A gente não está discutindo só a medicina em si, como é que a gente trata a doença, o funcionamento da doença no nosso corpo. Não, a gente tem discutido outras coisas, né? A partir daí. Mas assim, vamos lá. Essa filosofia que a gente conhece hoje, de onde é que ela vai surgir, onde é que ela vai nascer e por que surge nesse lugar, por que ela surge dessa forma, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento dessa filosofia. Mais uma vez, eu repito, eu já falei sobre isso com vocês, tá? A gente já discutiu isso em sala, mas ainda assim eu vou voltar para a gente discutir, para a gente retomar esse pensamento que eu acho que muitos não devem lembrar mais. Vamos lá. O que acontece aqui? A filosofia que a gente conhece hoje, pessoal, ela tem a origem na Grécia Antiga. A gente já falou sobre um pouquinho sobre a Grécia Antiga, você já deve ter estudado em história, tá? E essa filosofia vai surgir no século 6 a.C. Professor, por que a filosofia surge lá? Antes disso, é importante a gente destacar o seguinte:
A filosofia ocidental, essa filosofia europeia que a gente estuda, ela surge na Grécia, mas existem outras filosofias, tá? Em outros lugares do mundo, que vão ter outras origens, que vão ter outros tipos de análise, outras reflexões, vale-me Deus, outras reflexões que vão divergir dessa forma de pensamento filosófico que a gente conhece. O que não quer dizer que ela é inferior ou que a nossa é inferior, nada disso, tá? São filosofias e o que a gente tem que lembrar é que a gente vai estudar a filosofia que a gente chama hoje de ocidental. Claro que a gente estuda ela, né, porque tem todo o caráter europeizado, toda a valorização do europeu, conhecimento europeu, o europeu se coloca como centro do mundo e tal, esse eurocentrismo, mas uma das coisas que a gente é bom já ter na nossa cabeça é de questionar esse eurocentrismo, tá? Tudo que vem da Europa, que é considerado melhor e tal, mais valoroso, a gente tem que começar a questionar esses modelos, certo? Mas vamos lá. A gente tem aqui o início da filosofia, que vai ser na Grécia no século VI a.C. O que a Grécia tinha de diferente das outras regiões, dos outros países que viviam ali próximo, que fez ela se tornar esse centro filosófico, que fez ela se tornar esse espaço onde a filosofia ocidental vai florescer? Presta atenção. A gente tem que dar uma olhadazinha, tá, para o contexto grego da época para a gente compreender isso aí. Pessoal, primeiro de tudo, a Grécia estava começando a se tornar um centro comercial. Todo centro comercial recebe muita gente, vem muita gente de fora e tal. Então você acaba entrando em contato com conhecimentos produzidos em diversos lugares, certo? E além disso, os próprios gregos, eles iam conhecer diversos lugares. Tales de Mileto, que a gente já falou sobre ele, que eu acho que a gente já falou sobre ele. O Tales de Mileto, por exemplo, ele vai fazer seus estudos lá no Egito, ele vai para o Egito, ele vê o Nilo e tal, aquela coisa toda. Então, o crescimento econômico grego vai ser um dos primeiros fatores que vai dar origem à filosofia, tá? Que vai influenciar na origem da filosofia. A gente tem a Grécia crescendo economicamente, recebendo pessoas de vários lugares do mundo e tal, com ideias, com conhecimentos que vão sendo passados, aquela coisa toda. Além disso, quando a Grécia vai crescendo economicamente, as cidades e estados gregas, elas vão crescendo também, e elas vão necessitando um modelo organizacional, tá? Se uma cidade está crescendo, ela precisa se organizar para ela se manter de forma harmônica. Quanto maior uma cidade, mais difícil a sua gestão. Então vai necessitar um modelo organizacional mais bem estruturado. Isso também vai influenciar no surgimento da filosofia, tá? Esse crescimento das cidades e estado gregas também vai influenciar nisso. Lembrando aqui, galera, que o que a gente estuda em história, o que a gente estuda inclusive em filosofia, como as cidades e estados gregas, geralmente está mais voltado para Atenas. A gente tem uma valorização maior de Atenas frente às outras cidades e estados gregas, que talvez não tivessem uma organização tão parecida, certo? Mas assim, o modelo de Atenas é o que vai servir de base para o surgimento da filosofia com mais força, com mais vigor. Vai ser uma das principais cidades-estado gregas. Aí presta atenção, vamos ler aqui, ó. A Grécia se torna um centro comercial, tendo contato com vários povos. O desenvolvimento do comércio grego levou ainda ao desenvolvimento das cidades-estado. Tá? O que são as cidades-estado? Cidade-estado, né, é uma cidade que tem uma gestão própria, que é uma pequena cidade, pequena cidade não, né, é uma cidade que se organiza de uma maneira própria. Então, a Grécia não tinha um líder central como tinham outros povos. Por exemplo, o Egito ele tinha um faraó e tal, a Grécia não tinha isso. Então, a Grécia era dividida em cidades-estado, cada cidade-estado com sua própria forma de organização, tá? Aí presta atenção, a Grécia, essas cidades-estado, algumas delas vão ter um modelo de gestão que vai ser diferente dos outros modelos de gestão que existiam no planeta, tá? Ou pelo menos nas proximidades. Como assim, professor? Galera, se a gente for voltar vocês estudarem história, ou ainda estão estudando, né, na verdade, os povos antigos, a gente vai ver que muitos deles se caracterizam por governos teocráticos. O que seria um governo teocrático? É um líder
tá? Um rei, sei lá, um rei, vamos dizer um rei, que ele é revestido de um poder divino, tá? Ele é considerado um representante divino na Terra, e como esse representante divino, ele é digno e ele é designado a comandar a população. Então, o povo faz aquilo que é a vontade do rei. A lei é a vontade do rei. As escolhas políticas são a vontade do rei. O que impera, claro que o rei vai ter que fazer vários, como é que eu posso dizer, como é? Quando você combina uma coisa com o outro, tem que combinar, né? O rei tem que combinar as coisas com os outros, mas assim, o que vale é a palavra final, é a palavra do rei. Então, aquele rei, revestido de um poder divino, vai fazer as suas escolhas de comando, tá? Olha só, a gente tem aqui então a política ligada muito fortemente à questão religiosa, porque é o rei imbuído de um poder divino que vai comandar esse povo. Quando a gente tem o desenvolvimento da cidade-estado grega, a gente vai ter um desenvolvimento político que ele vai ser um pouquinho diferente, não vai ser muito igual aos outros não. Na verdade vai ser muito diferente, né? Enquanto lá a gente tem um rei imbuído de um poder religioso, aqui na Grécia a gente não tem nada disso. A gente vai viver numa forma de governo, aqui na Grécia, como se eu morasse na Grécia, né? Na Grécia Antiga a gente vai ter uma outra forma de governo, vai ficar conhecido como democracia. Tá? A democracia vai ser fundamental para o desenvolvimento da filosofia grega. Vixe, professor, sério mesmo? É sim. Vamos ver aqui. Primeiro vamos dar uma olhadinha no que é a democracia para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Democracia. Democracia grega era utilizada para deliberações do povo, demos, tá? A palavra democracia. Demos, povo, cracia, governo. Em cada polis é a cidade-estado. Por isso democracia ou governo do povo. Demo, povo, cratia, de governo, tá? Governo do povo. É o povo que vai governar. Não é uma vontade divina. É a vontade do povo. Olha como isso aí é diferente. Perceberam o peso disso? Aí presta atenção aqui, ó. Democracia grega era utilizada para as deliberações do povo em cada polis, bem como exige que sejam publicadas leis para o conhecimento de todos, para que reflitam, critiquem e a modifiquem segundo seus interesses. Pessoal, aqui não vai mais imperar a vontade de uma pessoa sobre a vontade dos demais. Aqui não impera mais um líder autoritário. Aqui não impera mais um líder de poder divino, tá? Um revestido de poder divino. Aqui o que vai comandar nessa Grécia Antiga vai ser o povo. Como é que eles vão fazer isso daí, essas escolhas dele? O povo se juntava na Ágora, que é uma espécie de assembleia, tá? Uma praça pública, eles se juntavam na praça pública. E lá eles iam debater as melhores escolhas para o funcionamento da sociedade. As questões políticas, elas não iam partir de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas que iam fazer uma votação, que iam fazer um debate, que iam fazer uma discussão para chegarem a um consenso, para chegarem na melhor ideia, para chegarem naquilo que eles acharem melhor para o funcionamento da sociedade. Repare que aqui a gente tem na democracia grega, a democracia que a gente chama de participativa. Tá? O povo ativamente vai estar lá, o povo se reúne no parlamento, o povo discute, o povo chega às conclusões. É diferente da democracia que nós vivemos hoje em dia no Brasil, por exemplo, que é uma democracia que a gente chama de representativa. Por quê? A gente escolhe os líderes que vão fazer essa discussão. Nem eu, nem vocês estamos lá na Assembleia para fazer uma votação lá de uma lei. Nem eu, nem vocês vai discutir um certo projeto. Nem eu, nem vocês vai lá discutir o orçamento. Discutir a gente vai no dia a dia e tal. Mas lá quem vai fazer essa discussão, quem vai fazer essa votação são os nossos representantes. Vejam que aqui a gente tem um país que é muito maior e não tem como a gente levar 200 milhões de pessoas para uma praça e começar a discutir, né? Lá era uma cidade-estado, era algo menor e era mais fácil de se fazer. Até porque aqui tem um outro porém, tá? Presta atenção aqui.
A gente louva muito a democracia grega porque foi uma grande transformação e tal, um grande avanço para a época, e tá? Não estou tirando os méritos da democracia grega, mas a gente também tem que reconhecer os limites que essa democracia tem. Como assim, professor, essa democracia tem limites? Sim, essa democracia tem vários limites. Por exemplo, as mulheres, elas não votavam, ou seja, grande parte da população grega já estava excluída daí. As mulheres não votavam, elas não tinham esse direito, não eram consideradas cidadãs. Para estar na assembleia, para estar na ágora, para estar lá discutindo, para estar lá tretando com os outros, trocando uma ideia, você tinha que ser considerado cidadão. As mulheres não eram consideradas cidadãs simplesmente por serem mulheres. E também não eram considerados cidadãos escravos e estrangeiros. Então, grande parte da população da Grécia já estava excluída da democracia porque não era considerado cidadão. Então, não vou dizer que isso tem que fazer a gente desvalorizar, não dar valor à democracia grega, não reconhecer os ganhos. Não, a gente reconhece os ganhos sim, tá? Mas tem fica esse asteriscozinho, certo? Aí vamos lá, presta atenção. Com a possibilidade de influir sobre os rumos da cidade-estado, aqueles com as qualidades de cidadão deveriam refletir de maneira racional sobre os problemas e possíveis soluções da comunidade. Pessoal, vou até aumentar minha cara aqui, presta atenção. Olha só como o negócio muda. Agora a gente vai discutir de maneira racional. A gente vai parar, vai chegar lá um maluco, vai chegar assim, pessoal, eu acho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu vou ter que argumentar de uma maneira racional. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que refletir, eu vou ter que analisar a realidade, eu vou ter que analisar, vou ter que produzir um discurso. Lembre-se, para a filosofia o discurso ele é essencial. Eu vou produzir um discurso racional acerca da realidade, tá? Porque eu não vou mais colocar a culpa nos deuses. Os deuses gregos aqui, eles vão ter uma outra função. Então eu vou lá racionalmente debater com os outros, produzir um discurso para assim chegar numa conclusão do que seria melhor para a nossa sociedade. Olha como isso coloca a racionalidade, pessoal, como isso coloca a criticidade, como isso coloca a argumentação em um outro nível, tá? Aqui a gente tem essas três coisas: argumentação, reflexividade e racionalidade, colocados em um outro patamar que até então não havia chegado. Olha só como o negócio é diferente. Aqui agora a gente vai valorizar a razão no outro nível. O pensamento reflexivo está no outro nível, tá? Então aqui a gente vai ter uma outra estrutura social que vai facilitar. Olha como isso facilita o desenvolvimento da filosofia. Ainda pense no seguinte: grande parte desses cidadãos gregos, eles eram pessoas de posse, eles tinham escravos, muitos nem sabiam ler e escrever, obviamente, mas eles não se davam nem ao trabalho de escrever, porque escrever era um trabalho manual, e trabalho manual é coisa de escravo e tal. Então o que é que acontecia? Esse povo ele tinha muito tempo livre para fazer reflexões, para poder pensar, para poder refletir, para chegar na ágora para debater. Olha como é o cenário perfeito, é todo um cenário montado que é propício para o desenvolvimento do pensamento intelectual, diferente do que havia em outros lugares, tá? Não que não houvesse conhecimento, não que não houvesse uma certa ciência, por exemplo, os egípcios produziram conhecimento matemático importantíssimo e tal, mas na Grécia você tinha essa diferença que trazia como é que eu posso dizer, que era propício para o desenvolvimento do pensamento filosófico mais estruturado, certo? Então a gente vai ter isso aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente terminar, tá? Que o tempo já está correndo. Os cidadãos, então, eles vão se reunir nessa ágora, onde discutiam os rumos a serem tomados na sociedade grega. Agora, uns com os outros, em condições iguais, de maneira racional e reflexiva, para chegar a um consenso. Tá? As explicações para a realidade e a solução para os problemas deixaram de ser de cunho religioso. A religião aqui, não que ela vá deixar de ser importante, não vai. Inclusive alguns vão dizer que a mitologia grega
ela tem uma importância sim no surgimento da filosofia, a partir do momento em que a mitologia vai criar um pensamento mais organizado, mais ordenado, tá? Os mitos vão ter ligação uns com os outros e tal. A gente não tem um abandono, inclusive até hoje a gente não tem um abandono da religiosidade, da religião, né? Mas assim, a gente vai ter uma viradazinha assim na importância da racionalidade. É como se a gente colocasse racionalidade e religiosidade em dois campos diferentes, tá? Porque o cara chegava na água, o cara não ia dizer assim, mas é porque Deus quis que eu... Não, isso aí não vai ser um argumento válido, ele vai ter que usar um argumento racional. Isso não quer dizer que ele não possa não ser religioso, por exemplo, eu mesmo, vocês sabem que eu sou religioso, que eu sou da igreja e tal, mas não quer dizer por isso que ele vai chegar na hora de argumentar e vai trazer um argumento religioso, tá? Então vejam só, a gente tem todas essas transformações acontecendo na Grécia que vão facilitar para que lá seja desenvolvido o pensamento filosófico, tá? A gente vai falar sobre alguns dos primeiros filósofos, acho que não tem no livro de vocês, eu vou trazer nas próximas aulas, um pouco dos primeiros filósofos, para a gente poder entrar depois em umas discussões mais filosóficas, que tá massa que tem no livro de vocês. E no livro de vocês, vocês peguem naquele primeiro capítulo que a gente já trabalhou, que vai falar muito sobre o pensamento filosófico e sobre as bases da filosofia. Então é isso, galera, por essa primeira aula, tá? A gente vai ficando por aqui e semana que vem a gente continua com a nova discussão. Valeu, até lá!